Primeiro termo grego que temos que estudar, que é muito importante para um conceito, uma definição e também até para explorarmos o assunto com maior amplitude, é o termo eschatos. O termo eschatos no grego quer dizer final, tá? Fim e estado final. Então, quando se considera final, fim e estado final, automaticamente nós vamos ver que quando estamos tratando de escatologia, estamos tratando da ciência e, claro, quando se entra no contexto teológico, vai se utilizar o termo doutrina, que no original grego seria didascalia, que é o mesmo que tem o sentido propulsor de ensino, que seria um ensino sistematizado sobre o estado final, sobre o fim e sobre contextos finais relacionados à humanidade, relacionados ao universo e relacionados ao estado do ser, ao final da existência humana. Tá? Com isso também temos que considerar um outro termo que está atrelado, que é o termo apocalipsis, que no original grego seria apocaliptos. Apocaliptos quer dizer revelação do fim, ou revelações sobre os últimos acontecimentos, ou revelações sobre os tempos finais. Automaticamente, dentro do apocaliptos, temos outros dois termos, que é a apocalíptica e apocalipticismo. Apocalíptica é um termo hebraico que está dentro do contexto escatológico do Antigo Testamento, que nos remete a um contexto de um sistema sociopolítico religioso. Por que sociopolítico religioso? Porque vai tratar de acontecimentos relacionados a um caos, relacionados à desinstabilidade e relacionados, claro, a um estado final de situações que levaram ou conduziram a sociedade, conduzir a ordem a um estado final, a uma desconstrução e uma interrupção que projetou a um estado final, a um cume final, a um contexto de caos. E quando se fala de caos nesse aspecto da apocalíptica, está nos remetendo a um final, tá? Quando se leva agora esse contexto, ou se remete esse contexto para apocalipticismo, que é um outro termo hebraico, aí nós vamos já considerar e pensar e vincular, tá? Também a um sistema e a uma cultura já também, aspecto cultural, do povo judeu, que ao falar, ao mencionar situações futuras e as situações também de desinstabilidades e as situações também complexas, as situações também de desordem do espaço no contexto não só físico, como também universal, cósmico, universal no sentido espiritual e no sentido principalmente de ordem natural de todas as coisas, aí o judeu e o povo hebreu utilizam o termo apocalipticismo para dizer que está tratando de um contexto de acontecimentos que levaram o universo a toda uma desinstabilidade, a um choque, e que levou a uma desconstrução da ordem e da sustentação do universo no aspecto físico, no aspecto cósmico, no aspecto espiritual, causando assim um fim
da ordem, um fim da estabilidade, um fim do contexto humano e até, para que não dizer, da própria existência de todas as coisas. Então, estudar a escatologia é estudar todo esse âmbito, todo esse bojo, todo esse contexto, todo esse sentido de assuntos relacionados ao que o cano sagrado do Antigo Testamento, a partir das profecias do Antigo Testamento, sustentabilizando ao que está relacionado por palavras de Cristo nos evangelhos sobre os tempos finais, e indo ao encontro do que Paulo trata sob o termo principalmente arpazô, que é o termo utilizado por Paulo para arrebatamento, que o único, vamos dizer assim, textos que falam de arrebatamento no Novo Testamento estão dentro da proposta e do corpus escrito paulino em 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, e depois nós indo ao encontro, claro, das revelações de João no Apocalipse, onde tem todo um contexto dos acontecimentos que irão ocorrer com a igreja, Apocalipse 4 e 5, e que é a igreja já na glória, né? Apocalipse 4 e 5 é a igreja já na glória, e automaticamente do Apocalipse 6 até o Apocalipse 21, a igreja não está presente porque está remetido justamente a um período que envolve a tribulação, grande tribulação, depois Apocalipse 20, o grande trono branco, ou o julgamento, o juízo final, e aí entramos, aí é que a igreja volta a aparecer no Apocalipse 20 e 21, melhor dizendo, 20 e o 21, que aí vai se tratar do período milenar, que seria o quiliasma no grego, certo? O tempo relacionado ao princípio da eternidade, no contexto terreno, no universal dos 1000 anos, o quiliasma 1000 anos, o tempo do milênio, o reino de Deus manifesto já em Jerusalém, aonde Cristo cumpre a promessa que Deus dá no Antigo Testamento a Davi, que seu reinado seria eterno, onde Cristo vai assentar-se no trono de Davi para dar continuidade, o prosseguimento ao seu reinado, tornando seu reinado eterno e vindo ali assentar para reinar com os seus súditos, que nesse caso é a igreja, tá? Que é o reinar eterno sobre a terra. Após o milênio, então, nós já temos a batalha final, né? Onde ocorre a batalha final, que seria não o Armagedon, mas seria uma batalha com um contexto ou uma prefiguração de Gog e Magog, aonde Cristo derrota Satanás após ele ser solto após o milênio. Ele é solto, e aí para seduzir, não é, os ímpios que ficaram fora do contexto do milênio ou do espaço geográfico onde o milênio ocorre, e aí após o estado de paz do milênio, que Satanás é solto, ele vai para seduzir esses ímpios e tornar ali um exército para vir contra os santos, os salvos, que estão no contexto geográfico da Jerusalém no período milenar, mas Cristo derrota agora com a espada de fogo que sai de sua boca a Satanás, lança ele
no Geema, e aí sim inicia o Trono Branco, e depois, após o Trono Branco, aí vai se narrar o início da eternidade nos céus, e aí todo o contexto celeste de uma declaração e um relato de João sobre o que é o céu no Apocalipse 22. Mas todo um contexto bíblico, canônico, exegético sobre esses acontecimentos são tratados em uma ordem sequencial, em uma ordem sistemática e uma ordem exegética. Por isso que para estudar escatologia não pode ser estudado aleatoriamente ou temas aleatórios, mas tem que ser temas organizados dentro de um contexto orgânico, sistemático e harmônico. Não é? Essa então seria a ordem para compreender o escatom, a escatologia e o Apocalipse. Obrigado a todos. Foi aqui só uma conversa, só uma explanação breve para você